gente tem que se preparar, mas a gente nunca está preparado. Graças a Deus. A gente depende do Senhor sempre. Amém. Um cargo que o Senhor colocou no meu coração. Esses dias eu queria estar com a ajuda do Senhor tratando de 3 assuntos com os irmãos. Em 3 parábolas diferentes. Parábola das minas, parábola das 10 virgens e a parábola do talento. Queria com a ajuda do Senhor trazer isso à nossa memória hoje. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos mais um pouco. Queria começar com Lucas, parábola das minas. Lucas 19. Eu não vou fazer exegese da parábola toda, vou ler ela toda, mas vou pegar alguns pontos aqui principais. Os pontos de Lucas 19, verso 11 em diante. São 3 parábolas, principalmente a das minas e a das virgens, tocam assuntos muito importantes. Parece que são o mesmo assunto, mas são assuntos parecidos, mas diferentes. E é muito importante porque o Senhor falou que isso era semelhante ao reino dos céus. Quando a gente está na escola, né, estudando, o professor fala assim, ó, sublinha essa matéria aí porque isso aí vai cair na prova final. Todo mundo pega, marca, isso aqui vai cair na prova final. No dia do Senhor ele vai nos cobrar isso aqui. Então, irmãos, estejamos atentos. Vamos ler. 19, verso 11. Lucas. Ouvindo estas coisas, Jesus contou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E pensavam que o reino de Deus havia de manifestar imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu volte. E os habitantes daquela terra, porém, odiavam e mandaram após ele representantes dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, pois, de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos que tinha dado dinheiro, a saber, o que cada um tinha ganho e negociado. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades governará. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse: também governará tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras onde não depositaste e colhes onde não plantaste. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua palavra te julgarei. Sabia que sou homem rigoroso, que tiro onde não depositei, colho onde não plantei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco, para que vindo eu recebesse com juros. Então disse aos que os assistiam: tirai-lhe a mina e dai o que tem 10. Ele respondeu: Senhor, esse já tem 10. Eu vos digo que qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Amém. Dá uns pontos aqui. O número 10 nas Escrituras é o número de universalidade, de completação. Assim como na parábola das 10 virgens, que tem as 10 minas. As 10 minas representam a totalidade dos servos do Senhor. Assim como as 10 virgens representam a totalidade daqueles que aguardam a vinda de Cristo. Então aqui, irmãos, ele não está falando para o mundo. Ele está falando para nós, os filhos, que recebemos uma mina. Interessante que aqui ele deu uma mina para cada um. Isso fala da graça que recebemos do Senhor.
o Senhor já depositou em cada um de nós toda a provisão de vida. Amém. Ele não deu só parte. Ele não deu parte para um, não, Ele já nos deu tudo. O que se diz respeito à vida e à piedade. O Senhor já nos deu no seu Filho. A Bíblia fala que nele fomos enriquecidos em todas as coisas, em todo conhecimento, em toda palavra. Então isso é mina. Cada um de nós, quando cremos no Senhor, recebemos toda a provisão de vida de Deus. Não é só parte. E essa provisão é medida igual para todo mundo. E a medida igual é toda a provisão de Deus. O Senhor já nos deu. O Senhor já deu toda a provisão que precisávamos, para negociarmos essa mina. Então por isso que ele vai falar assim, ó, verso 12. Disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante para tomar um reino e voltar. Aqui está falando do Senhor Jesus, de Cristo. Ele desceu até as partes mais baixas da terra. Colossenses vai falar que ele tomou a chave da morte. Ele venceu a morte. A saber, aquele que tinha o império das trevas. Ele os expôs encravando na cruz. O Senhor conquistou o reino para nós. Ele conquistou esse reino. Como disse João, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador. E quando o Senhor foi, o Senhor nos deu uma provisão. Por isso que quando cremos no Senhor, irmão, toda a provisão, tudo que Deus é, tudo que Ele conquistou, vem para nós através do Espírito. Amém. E habita dentro de nós. Não só parte de Deus, mas toda parte, tudo aquilo que Ele conquistou, vem habitar no nosso Espírito. E agora nós somos cheios da vida de Deus. Isso é uma responsabilidade que temos, irmãos. Por isso que ele vai falar no verso 13, chamando 10 servos, deu-lhe 10 minas. O Senhor deu uma mina para cada um de nós. Hoje nós temos essa provisão. Por isso vamos ler Romanos. Queria ler com os irmãos Romanos 5. Porque toda a provisão o Senhor já nos deu. Como diz Pedro, fala tudo que se diz respeito à vida e à piedade. Já nos foi dado em Cristo. Toda a provisão nós temos, irmãos. Amém. Toda a provisão. Romanos 5, verso 5. 5 diante, deixa eu ver aqui. Vou ler o verso 5. Ele fala assim, ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então toda a provisão já foi derramada através do Espírito Santo para dentro de nós. O Senhor se mesclou sobre o nosso espírito, irmãos. Nos unimos a Ele. Então toda a provisão nós temos. Por isso que Pedro vai falar que tudo que se respeita à vida e à piedade, o Senhor já deu para nós no seu Filho. Então nós temos toda a provisão dentro de nós. Agora ele vai falar da nossa responsabilidade. Porque embora tenhamos recebido essa graça, embora o Senhor já tenha nos enriquecido com todas essas coisas, agora precisamos negociar. O problema é que às vezes nós negociamos com a carne. E o negociar com a carne, isso gera morte. Fazemos como que enterrou, como cobriu a sua mina num pano. O Senhor já nos deu toda a graça, já nos deu toda a provisão. Mas o problema é que quando vamos negociar, somos mal negociadores. Como ele vai falar aqui, voltamos lá para... Bota o dedinho, Lucas, aí que nós vamos ir e voltar algumas vezes. Ele fala assim, ó, final do verso 13. Negociai até que eu volte. Estamos negociando agora a mina que recebemos, irmãos, com responsabilidade. Tem um evangelho que fala de uma graça barata. Uma graça que não precisa pagar preço, porque o Senhor já pagou todo o preço por nós. Então agora nós vivemos a nossa vida do jeito que queremos. Uma vida sem compromisso com a vida do Senhor. Uma vida sem compromisso com o reino de Cristo. Há uma graça barata, uma graça que não paga preço.
E aí negociamos, em vez de negociarmos com as coisas do Espírito, negociamos com a carne. E aí entulhamos, como a Bíblia fala assim, como se creres, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que ainda não flui esse rio, irmão? Porque entulhamos a nossa vida com imundícia. Negociamos mais com a carne do que com o Espírito. Estamos, como diz Mateus 24, na volta do Senhor, casavam-se, davam-se em casamento. E não estavam nem aí para a vinda do Senhor. Viviam a sua vida ao seu bel prazer. A Bíblia fala que o Senhor vem naquele dia. O Senhor virá como um ladrão, irmãos. E quando Ele vier, Ele vai querer de nós aquilo que Ele nos deu. E por isso nós temos uma responsabilidade. Isso não está falando de salvação, irmão, porque já fomos salvos. Isso é pela graça. Isso é favor de Deus. Isso é um dom imerecido. Não fizemos por merecer. Mas agora essa vida precisa expandir. Essa vida precisa agora permear a nossa alma. Permear o nosso corpo. Precisamos ser cheios dele, como louvamos, mais de ti, menos de mim. Que isso não seja só um louvor, irmão, mas que isso seja uma realidade no nosso interior. Que queremos mais da vida do Senhor. E à medida que nós nos enchemos mais de Cristo, menos do velho homem nós teremos. Agora, quando do contrário entulhamos. Lembro de Gênesis 26, quando fala que os amalequitas entulhavam os poços de Isaac. Quando ele fala de amalequita, ele fala da carne. E quando ele fala de entulhar o poço, é impedir que a vida de Deus se expanda para o nosso interior. Essa vida agora que foi derramada no nosso espírito, precisa permear a nossa alma. Precisa inundar a nossa alma com a vida de Cristo. Precisa governar a nossa emoção, a nossa vontade, os nossos desejos. O problema é que ainda somos governados por nós mesmos. Ainda somos governados pela nossa vontade. O Senhor, de fato, ainda não é o nosso Senhor. Porque nós tomamos a rédea da nossa vida. Nós governamos a nossa vida. Esquecemos que agora tem um cabeça sobre nós. O Senhor nos comprou com preço de sangue. A nossa vida não pertence mais a nós, irmãos. Enquanto nós achamos que temos o direito sobre nós, nós vamos nos opor contra o Senhor, contra a vontade de Deus, que é estabelecer o seu reino, que é governar todo esse reino através da sua igreja. Por isso que hoje precisamos aprender a negociar. O problema é que negociamos com algo errado, que é a carne. E aí entulhamos essa vida, e essa vida que é uma vida, uma fonte abundante, fica represada dentro de nós. E aí negociamos mais com a morte do que com a vida. Queria ler Ezequiel. Tem uma passagem de Ezequiel que eu acho muito bonita. Ezequiel 47. 43? Não, 47, perdão. 47. Porque é uma fonte inesgotável dentro de nós. O problema é que essa fonte está entulhada com as nossas preocupações, com as nossas vontades, com nossos desejos. Não estou falando de coisas pecaminosas não, irmão. Eu não estou falando de pecado não, estou falando de coisas que pecado, estou falando de coisas lícitas, mas que tiram a primazia de Cristo da nossa vida. Isso aí se torna um entulho e vai represando essa vida. E aí, em vez de termos uma vida frutífera diante do Senhor, temos uma vida infeliz, infrutífera, frustrados, porque queremos ganhar algo que o Senhor não tem nos dado. Queremos algo que o Senhor não nos deu. Eu lembro que, certa feita, muito tempo atrás, há muito tempo mesmo, eu tinha 17 para 18 anos. Eu lembro que muitos aqui conhecem o irmão Delcio. Estava eu, Gabriel e Silas. A gente andava muito junto, né? Somos muito próximos. E aí a gente foi na casa do Delcio.
E lembro que quando a gente entrou, a gente sempre teve bastante acesso à casa dos irmãos, né? Aí o portão estava aberto, a gente foi entrando, o Delcio estava sentado no sofá. O Delcio era um homem do tamanho do Edson, assim, mais ou menos. E quando a gente chegou, quando a gente entrou na sala, ele deu um pulo. Ele chegou a quase 3 metros de altura. Ele falou uma coisa que me guarda até hoje. Ele falou, o cavalo está preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Irmãos, nos preparamos, vamos administrar a nossa vida, vamos fazer nossos projetos, os nossos planos, mas a palavra final vem do Senhor. A palavra final não é nossa. Nós preparamos o cavalo para a batalha, mas é o Senhor que garante a vitória. Por isso que a Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer. Isso, e nada é nada. O Senhor quer governar a nossa vida, irmãos. Ele quer governar todo o nosso ser. Isso ficou gravado no meu espírito. Porque a gente pode fazer planos, a gente tem planos, a gente tem sonhos. Mas se esses sonhos não incluem o Senhor, isso vai ser frustração. No final de tudo vai ser frustração. No final de tudo vamos ficar frustrados. Porque o Senhor não vai dar o aval. Vamos ler Ezequiel. Eu não vou ler pegar do verso 5 em diante. Ezequiel 47, verso 5. Acharam? Ele fala assim, eu vou ler, tá, irmão? Mediu mais 1000, mas agora era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. As águas se desviavam, as águas que deveriam passar a nado, o rio pelo qual se não podia passar. Ele me perguntou, veste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E a chegar lá, vi na margem do rio que havia grande abundância de árvores, de um lado para o outro. Ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Araba, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Chamas de criaturas viventes viverão. Onde quer que o rio passar, haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e se tornam saudáveis a água salgada. De modo que onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Ezequiel está falando aqui, ele está dando uma profecia, e esse mar está falando do Mar Morto. Porque a água do Mar Morto é uma água tão salgada que você não tem criatura nenhuma criatura vivente consegue viver naquela água. Porque é uma água muito salgada. E Ezequiel está falando aqui desse rio. Quando ele fala que esse rio sai do trono de Deus, é o mesmo que João fala, se creres, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Então agora essa água que está no nosso espírito precisa permear a nossa alma. E onde haverá morte, agora há vida, porque essa água fala da vida de Deus. É a vida de Deus sendo governando a nossa mente, as nossas emoções, e onde essa água passa, tudo se transforma. O problema é que nós represamos esse rio. E aí ficamos com uma alma fadigada. Ficamos com um fardo pesado. O jugo é pesado. Porque há uma represa no nosso interior pela vida de irresponsabilidade que levamos com a graça de Deus. E aí quando nós, irmãos, reconhecemos que esse rio é a fala da vida de Deus. Irmãos, onde a morte é a vida. Esse rio transforma, essa água que é a vida de Deus, transforma a nossa vida, transforma as nossas emoções, transforma o nosso caráter. Onde a morte, a vida. Tudo que há em nós, irmãos, sem a presença do Senhor, é morte. Por isso que precisamos da vida de Deus. Precisamos que essa vida jorre no nosso interior.
Precisamos pedir que o Senhor nos governe, que o Espírito nos conduza em toda a verdade, para que tenhamos uma vida de prazer e satisfação no Senhor. Talvez ainda não temos uma vida de prazer e satisfação no Senhor porque colocamos o prazer nas coisas erradas. O Senhor ainda não é o nosso prazer. Nosso prazer está em muitas coisas. Coisas legítimas, tá, irmão? Não estou falando de coisas ilegítimas, não. Eu não estou falando de pecado, de você, vou dar só um exemplo aqui, e ali, beber, ali. Não estou falando disso, estou falando de coisas legítimas. Mas que tiram a presença do Senhor. Que sufocam a vida de Deus dentro de nós. Tudo aquilo que sufoca a vida de Deus para nós, irmão, é entulho. É a carne sufocando a vida de Deus. Mas o Senhor disse, vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas. O problema é que nós ainda não desfrutamos desse descanso, porque ainda lutamos com a força do nosso braço. Ainda somos autossuficientes em nós mesmos. Vivemos ainda como o mundo vive, uma vida de independência de Deus. Queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. É a nossa condição. A dependência de Deus é o último estágio. Quando a gente está no fundo do poço, que a gente lembra isso, quando o Senhor usa de misericórdia. A gente lembra de clamar ao Senhor. Mas ainda assim Ele é misericordioso para nos ouvir e nos erguer. Por isso que vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado? E eu vos aliviarei. E acharei descanso para as nossas almas. O Senhor é o nosso descanso, irmão. O Senhor é o nosso refrigério. O Senhor é tudo o que precisamos. Por isso, como diz Salmo, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Sentimos falta de muita coisa porque a presença do Senhor ainda não é suficiente para nós. E aí nos fadigamos com muitas coisas. Por isso que onde esse rio passar, tudo vai transformar. Esse rio quer fluir por dentro de nós. Esse rio quer permear nossa alma. Ele sai do trono, quando ele fala sai do trono e desce para o Oriente. Ele já encheu o nosso espírito, agora ele quer encher a nossa alma. Ele quer encher o nosso corpo com a vida de Deus. Mais, nós não vamos aqui, mais de ti e menos de mim. Então agora precisamos de uma vida de renúncia. Aquele que quiser vir após mim, você quer? Essa pergunta que devemos fazer para nós mesmos, irmãos. Queremos ir após o Senhor? Queremos seguir o Senhor? Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me. Não há evangelho sem responsabilidade. Essa graça não é uma graça barata. A graça barata é uma distorção da verdade. Onde fala que o Senhor pagou o preço, nós não temos mais que pagar preço nenhum. O Evangelho não fala disso. O Evangelho é uma vida de renúncia. A graça não foi barata. Um justo pagou o preço por nós. Alguém morreu para que nós tivéssemos vida. Amém. Aleluia. Então não foi barato, irmão. Não foi de graça. Alguém pagou o preço que era para nós termos pagado. Para nós recebemos de forma gratuita, mas não é de graça. Não é de graça. O Senhor verteu a sua vida. O Senhor deu o seu único filho para nos resgatar da morte. Então não foi barato, irmão. Não foi de graça. O justo pagou um preço por nós. E agora, como diz Romanos, agora, porque como Cristo nos amou, devemos amar Ele também. Então não é de graça. A graça barata é uma distorção do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos responsáveis com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque quando Ele voltar, Ele vai cobrar. E Ele vai cobrar porque toda a condição
de essa vida frutificar, Ele nos deu, porque Ele nos deu o Espírito. E esse Espírito nos guiaria em toda a verdade. Então não há justificativa, irmãos. Não há justificativa, o meu filho, meu marido, minha mulher, meu trabalho, meus negócios, não há justificativa. Porque toda a provisão foi nos dada. O Senhor não deu parte, o Senhor deu toda a condição, está dentro de nós. Foi nos dada. Vamos voltar para Lucas, irmãos, para me avançar, senão eu não vou conseguir concluir. Então agora nós precisamos aprender a negociar essa graça que recebemos. Precisamos ser responsáveis. Pedro, queria ler 1 Pedro 4:10, fala para sermos bons administradores da multiforma e graça. 1 Pedro 4, verso 10. Fala assim, vou ler, irmãos. Servimos aos... Acharam? Servimos aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforma e graça. Então servimos como bons, conforme o dom que o Senhor nos deu, mas com responsabilidade, administrando bem a multiforma e graça que o Senhor nos deu. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira. Servimos a um Deus Santo. Servimos a um Deus Santo. Por isso que devemos ter temor. Nossa vida precisa ser premiada pelo temor e tremor do Senhor. Para não nos envolvermos com aquilo que o Senhor não está envolvido. Para que não geramos morte em vez de vida. Como ele diz aqui, vamos voltar lá em Lucas. Lucas, vou partir para o verso 20. Veio outro, acharam? Fala assim, veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, esse, que guardei num pano. Quando ele fala de pano aqui, na tradução é sudário. O que é sudário na época que Lucas está falando aqui? Sudário era um pano que ele tinha dois usos. O primeiro, o trabalhador que trabalhava, ele pegava aquele pano e enxugava o seu rosto. E o segundo é que esse pano sudário era usado para tapar o rosto do cadáver. Então o que Lucas está... O Senhor disse que Lucas escreveu aqui? Que agora nós precisamos trabalhar, irmãos. O reino é tomado à força. O reino de Deus ele é tomado à força. Há um trabalho, há um querer nosso. Como disse o Bíblia, precisamos querer. Por mais que nós não tenhamos a condição, irmãos, é a graça de Deus em nós, mas precisamos querer. Então há um trabalho. Precisamos trabalhar. Paulo fala que ele trabalhou mais que todos os apóstolos. Então há um trabalho, há um esforço nosso no Senhor, não independente do Senhor. E esse servo aqui, ele fez o contrário. Em vez dele trabalhar e assim nessa você para enxugar seu rosto, ele guardou, envolveu a sua mina. E outro exemplo é que quando a mina fala do cadáver, em vez dele se envolver com a vida, ele se envolveu com morte. Isso fala da vida na carne. Uma vida independente do Senhor. É uma vida de morte. Toda vez que vivemos uma vida independente do Senhor, irmão, é uma vida de morte. Tudo aquilo que produzimos fora do Senhor é morte, como diz Paulo aos Coríntios, é palha, feno e madeira. E nada disso vai ficar de pé, porque o fogo vai provar tudo. Então quando ele fala desse pano, ele fala do sudário. Então ele está falando para nós nos envolvermos com aquilo que é a vida. E o que traz vida?
é a palavra, é a comunhão, é o partir do pão, é as orações, é uma vida de comunhão com os santos. É isso que aumenta a vida de Cristo dentro de nós. Não é uma fórmula de bolo, irmãos. É vida de comunhão, a comunhão. A nossa comunhão é esta, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Se nós não temos uma vida de comunhão, se vivemos a nossa vida, o nosso bel prazer, a nossa vida é casa, trabalho, não fazemos nada de errado. Aparentemente, é casa, trabalho, mulher, filho, casa, trabalho. Vivemos uma rotina. E não temos tempo para entrar diante do Senhor. Não temos tempo para orar. Não lemos as Escrituras, está na poltrona, só pegamos ao domingo para trazer para a reunião. Como é que vamos conhecer o Senhor se não lemos as Escrituras? A Bíblia fala que o Senhor fala que elas testificam de mim. Então nós não conhecemos o Senhor se nós não lemos as Escrituras. Vivemos um evangelho de aparência. Aparência de santidade, mas longe do Senhor. Por isso que, irmãos, precisamos nos envolver com a vida. E se envolver com a vida é estar na comunhão, é estar orando, é estar lendo a palavra. Sem isso não há aumento da vida. Sem isso nós vamos louvar só mais de ti, menos de mim, só como um louvor muito bonito. Mas não há realidade nenhuma dentro de nós. Porque o que vai fazer aumentar essa vida é à medida que nos relacionamos com o Senhor, através do Espírito. Não tem outro caminho, irmãos. O problema é que o mundo hoje nos sufoca. Como nos dias de Faraó, né? Quando Moisés falou para liberar o povo, ele aumentou a carga de trabalho. E hoje vivemos dias trabalhosos. Hoje é cansativo. Quando você fala, quando se fala da comunhão, é sacrifício. Você hoje está aqui, é um sacrifício. Muitos de nós temos uma semana cansativa. Aí chega sábado, você não tem. Aí tem que resolver um monte de coisa dentro de casa, porque você não tem tempo para resolver durante a semana. Aí chega domingo para você acordar de manhã para vir para a reunião, é um sacrifício. Você já deita sábado pensando, meu Deus, tem misericórdia, amanhã eu vou ter que acordar 8 horas da manhã. Aí você vem. Você vem não é porque você quis, não. Você vem porque o Senhor é que nos constrangeu. Amém. É o amor de Cristo que nos constrange, irmão. Amém. Se não for pelo Senhor, a gente fica dentro de casa, irmão. Porque não é fácil. Verdade. Você acorda, sempre lembrar que daqui a algumas horas já é segunda-feira e volta tudo de novo. A correria e as mulheres casam e homem, e isso e aquilo, e aquela agitação da vida. Por isso que a vida do Senhor será como um ladrão. Muitos casavam-se e davam-se em casamento. E foram pegos de surpresa. Porque Noé ia anunciando. A arca estava lá como anúncio. Mas eles não viram. Mas eles foram negligentes. Casavam-se, comiam, bebiam. Tinham tudo normal. Casavam-se e davam-se em casamento até que um dia o céu fechou e a água desceu. E o Senhor consumiu toda uma geração. Assim é nos nossos dias de hoje. Comemos, bebemos, trabalhamos, estudamos. Mas se os nossos olhos não estiver na expectativa que o nosso Senhor virá um dia, irmãos, nós vamos ser pegos como de surpresa. E o dia do Senhor virá para nós como um dia de grande luto, não de grande alegria, mas de grande tristeza. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos avançar um pouquinho. Acredito que eu não vou conseguir falar tudo, mas eu queria falar da palavra das 10 virgens pelo menos. Perdão, vamos para o verso 23, que isso aqui é muito importante também. Ele fala, por que não puseste o meu dinheiro no banco para que eu vindo recebesse com juros? Então o problema dele não foi só ter enterrado. Foi porque ele não reconheceu os banqueiros. Quem são os banqueiros no nosso meio, irmãos? Quando fala de banqueiro, fala de pessoas habilitadas para fazer aquele rendimento crescer. Pessoas capacitadas. No nosso meio tem muitos banqueiros. Tem irmãos que o Senhor tem levantado, experimentados pela palavra da vida.
E nós precisamos reconhecer esses irmãos, essas irmãs, que já são experimentados. Esses irmãos nos mostram o caminho, irmãos. Esses irmãos nos mostram o caminho. O Senhor tem colocado banqueiros no nosso meio. Quem são os banqueiros que estão perto de nós para nos conduzir, para nos ajudar, como Paulo vai falar em Efésios, para o desempenho do serviço, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses são os banqueiros. Quem são os banqueiros? Ou nós não reconhecemos ninguém, não somos submissos a ninguém. O Senhor tem colocado banqueiros e banqueiras, não é só banqueiro não, banqueiras também. Não parece que é algo só masculino, não. O Senhor tem colocado irmãos e irmãs que são experimentados pela vida para nos ajudar, para nos conduzir. Amém. Para o desempenho do serviço. E se nós não reconhecemos, irmãos, quando chegar diante do Senhor não vai ter justificativa. Só é choro, como diz o Clécio, né? Choro e ranger de dente. Servo mau e fiel. Servo mau e infiel. É isso que vamos ouvir do Senhor, irmãos. Por isso que essas parábolas são muito importantes. Elas falam da vida do Senhor. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos dar conta. Amém. Vamos dar conta, irmão. Então isso é sério. Porque o Senhor é justo. E Ele julga tudo pela sua justiça, pela sua palavra. Então o Senhor vai requerer de nós. Aí você fala, ceifo onde não plantei, colho onde não plantei. O servo sabia disso, mas em vez de ele ter temor para servir, ele preferiu ocultar-se. Que o amor do Senhor, irmãos, seja maior, nos impulsione a servir, amém, a glorificar a Ele. Amém. Não tenhamos medo do Senhor. Esse medo nos faça, nos retrair e reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas se amamos o Senhor, que vamos querer servi-lo, vamos querer agradá-lo. Que o amor seja maior que o medo. Que o amor seja maior que o temor, que o medo do Senhor. E esse amor vai nos constranger a servir a Ele. Vamos pular para Mateus 24. Acredito que eu não vou conseguir falar a parábola do servo. Depois os irmãos vêm. Vou ficar mesmo, para não avançar muito no horário, com a parábola das virgens. E que o Senhor nos ajude, irmãos. 25. Vou ler? E aí depois a gente comenta. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar e todas elas ficaram como adormecidas. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saiai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, a nossa lâmpada está apagada. As prudentes, porém, responderam, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes que os que vendam, ide aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabia o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Como eu falei, as 10 virgens aqui, elas estão representando a totalidade daqueles servos que esperam a vinda do Senhor.
todas elas, quando a gente lê aqui no início, tinham lâmpadas. Todas elas tinham azeite. Então todas elas tinham uma vida regenerada. Quando fala de lâmpada, fala do espírito do homem. Quando fala de azeite, fala da unção. Então todas elas, quando começaram, tinham azeite e as lâmpadas acesas. O provérbio vai falar que lâmpada do Senhor é o espírito do homem. Então todas elas tinham suas lâmpadas acesas, haviam sido regeneradas, haviam sido salvas. Aqui não está falando de não salvos, aqui está falando de filhos, de pessoas que creram, porque todas elas esperavam a vinda do noivo. O mundo não espera a vinda do noivo, o mundo é contra. Então todas elas esperavam a vinda do noivo. Então todas elas, quando tinham essa expectativa. E aí fala assim, ó, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então todas elas tinham essa responsabilidade. Interessante que... Vamos ler João. Interessante não, deixa eu citar, deixa eu ler que é melhor. Vamos ler. João, Epístola de João. Que é... Porque o verso 5 vai falar algo muito interessante. Ele fala assim, ó, demorou o noivo a chegar. O problema está aqui, irmãos, das sensatas e das insensatas. É que demorou o noivo a chegar. Provérbios fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Então as sensatas começaram a esmurecer, porque o Senhor tardou. Eu lembro que quando virou 2000, aí o jovem, né, querendo casar, o irmão falava, ih, não vai dar tempo não, o Senhor vai voltar, tinha aquela aflição de 2000, né, e vai virar o milênio, o Senhor vai voltar, e não sei o que, o irmão falou, ih, me encheram de esperança, ih, rapaz, vai dar tempo de você casar não, o Senhor vai voltar antes. O tempo está virando aí, está virando um milênio, o Senhor está voltando. Esse negócio de casar e dar esse casamento aí não vai ser para você não. Fiquei triste, coitado. Jovem, triste. Aí passou 2000, aconteceu um monte de coisa, teve gente até que se matou na virada. E aí estamos em 2023. Então se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nessa mesma questão da noiva, porque o Senhor parece que o Senhor está tardando. Já espero a vida do Senhor. Paulo já falava isso. E o Senhor não vem? O Senhor vem. O Senhor já veio para alguns. Amém. O Senhor já veio para alguns. Alguns já foram para o Senhor. Alguns já estão com Cristo. A Bíblia fala que nem todos nós dormiremos. Alguns vão ter o privilégio de, de ir em vida. Mas teve outros que já tiveram também o privilégio de ir antes. O Senhor recolheu para si os seus frutos. Então o Senhor está colhendo. Então João fala, vamos ler João. Evangelho de João, 1 João 3. João 3, verso 2. Verso 2 e verso 3. 1 João 3. Então é a carta, né? É carta, isso. Não é evangelho, não, é carta. 3, verso 2 e diante. Esperamos o noivo, irmãos? Sim. Temos essa esperança? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Toda hora? Toda hora. Aleluia. Então João vai falar aqui algo muito interessante. Fala assim, ó. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém, irmão? Somos filhos de Deus? Amém. Aleluia. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos, temos essa certeza, irmão, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia. Glória. Aleluia. Agora tem o verso 3, que é muito importante. Temos essa esperança.
Sim. Temos essa certeza, então ele fala assim, ó, Sim. todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo como também ele é puro. Aleluia. Então, se esperamos o Senhor, de fato, irmão, nos purificamos, Aleluia. nos santificamos para Ele, Amém. porque a qualquer momento Ele pode nos chamar, e quando Ele nos chamar, que Ele nos encontre assim, Amém. Amém. com as nossas vestes limpas, Glória a Deus. não com as vestes sujas, Meu Deus. mas com as vestes limpas, servindo a Ele, Amém. glorificando a Ele. Amém. Se temos essa esperança hoje, então a nossa vida precisa ser uma vida que aguarda a vinda do Senhor. Amém. Aleluia. Senão o que estamos falando aqui é mera filosofia, irmãos. Não tem valor nenhum para nós. Vivemos a nossa vida sem esperar a vinda do Senhor. Então nós vamos fazer o que queremos. Porque o nosso Senhor está tardando. Então vamos achar que temos tempo. Vamos achar que ainda há tempo de viver a nossa vida. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Amém. Não tem como ninguém se ocultar do Senhor, irmãos. Não tem como se esconder da presença do Senhor. O Senhor nos conhece por detrás e por diante, como diz Salmo. Ele conhece o nosso interior. Ele nos conhece. Então não temos como viver uma vida de hipocrisia para o Senhor. Eu posso enganar os irmãos, mas eu não engano o Senhor. Amém. O Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Ele nos sonda. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, se temos essa esperança, irmãos, Muito forte. se de fato temos essa esperança, quando partimos o pão, como bebemos, tomamos o cálice, então a nossa vida precisa ser uma vida de santificação. Amém. Amém. Uma vida de purificação, que é uma vida que aguarda o romper do Senhor nos céus. Sim. E clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso precisa ser o clamor do nosso coração, irmãos. Amém. Ansiar a vinda do Senhor. Amém. Senão nós vamos ter muitos projetos. Projeto de ver meu filho crescer, ver minha filha casar, projeto de uma casa, projeto de um carro melhor, de uma vida melhor. E quando o Senhor chegar, eu estou enrolado com essas coisas. Jesus. Muito forte. Meu Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nesses dias vivermos como os dias que antecedem a vinda do Senhor. Como o Marcos falou, o Senhor está com a mão na maçaneta, irmãos. O Senhor está às portas. Amém. O Senhor, de fato, está voltando. Amém. As suas profecias têm se cumprido. Amém. Então não é tempo, como o Marcos também falou, não é tempo de perder tempo. Amém. O Espírito está fazendo um trabalho que é glorificar Cristo na terra através da igreja. Aleluia. Aleluia. E Ele escolheu a mim e a você não porque somos capazes, mas porque quis expressar Amém. Amém. a sua multiforma e graça. Amém. Agora nós estamos como uma vitrine para o mundo, visível e invisível. Todos estão olhando para a igreja, porque Cristo se expressa através dela. Amém. Então, quando nos portamos mal, representamos mal o Senhor. E ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Ai. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Amém. Que o Senhor abra os nossos olhos, que todas as escamas dos nossos olhos, se ainda há, que caiam, para que nós vejamos a glória do Evangelho de Deus. Amém. Que esse Evangelho seja um Evangelho desnudo para nós. Amém. Não seja como aquele homem que foi curado e veio do Senhor como tronco, mas que nós vejamos ele como ele é. Amém. Porque a visão do Senhor, irmãos, nós vamos abrir mão de tudo. O problema é que ainda nós não vimos o Senhor como ele é. Talvez ainda estamos vendo o Senhor como tronco. E aí nós vamos fazer o que queremos. Mas quando vemos o Senhor, Paulo viu o Senhor. Amém. E o que aconteceu com a vida de Paulo? A sua vida mudou. Ele foi outra pessoa. Ele fala que julgou tudo por esterco. Pela sublime grandeza do conhecimento de Cristo. Precisamos ver o Senhor, irmãos. Amém. Enquanto não vermos o Senhor, a nossa vida ainda vai ter muito valor para nós. Eu não estou falando aqui, irmãos, que o Senhor não vai, que o cristão ele não tem que planejar a sua vida, que o cristão não precisa estudar, que o cristão não tem que ter uma vida boa. Não é isso. O problema é onde está o nosso coração.
Nosso coração está nisso? O nosso coração está no Senhor? Nós podemos ter tudo isso, irmãos. Ter tudo isso. Desfrutar de tudo isso para a glória de Deus. Amém. Ou queremos desfrutar de tudo isso para o nosso gozo, para o nosso prazer. Se queremos isso, irmão, estamos enrolados nesse mundo. Estamos enrolados nesse mundo. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos ver 2 Pedro, está aí pertinho. 2 Pedro, verso 3. Irmãos, eu já estou acabando, porque a hora vai avançando rápido. Não quero ser pesado aos irmãos. Pedro 8. 2 Pedro, perdão, verso 3, capítulo 3, verso 8. Amém? Ele fala assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda suas promessas. O Senhor não retarda, irmão. Ele prometeu que um dia Ele virá. Ainda que alguns tenha por tardia, Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham com arrependimento. O Senhor tem dado tempo, irmãos. Amém. O Senhor tem tardado porque Ele é longânimo. Amém. O Senhor tem nos dado tempo para nos arrependermos. O Senhor tem nos dado tempo para nos apresentarmos a Ele com as nossas vestes limpas. O Senhor não tarda porque o Senhor quer tardar, não. Ele tarda porque Ele nos ama. Amém. Ele não quer nos Aleluia. perder. Glória O Senhor a tem Deus. tardado a sua vinda Amém. porque Ele é longânimo. Ele tem sido misericordioso. Ele tem dado tempo para que nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Ele fala assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfaçarão, e a terra e as obras dela criadas serão descobertas. Irmãos, o Senhor tem tardado por misericórdia nossa, para dar tempo de nos apresentarmos como as virgens prudentes. Amém. É misericórdia de Deus, irmão. Se o Senhor não tardasse, talvez muitos não chegariam, não estariam com o Senhor. Então o Senhor tarda por misericórdia nossa, por amor a nós. O Senhor não quer que ninguém se perca. E às vezes nós queremos pegar atalhos e nos perdemos. Mas graças a Deus o Senhor vai ao nosso encontro, como louvamos aqui o louvor das 100 ovelhas, as 99, perdão. E o Senhor precisa ir ao nosso encontro e nos converter dos nossos maus caminhos. Que às vezes queremos pegar atalho e nos desviamos da verdade. Mas o Senhor é misericordioso, irmãos. O Senhor, como meu pai fala, o Senhor não rejeita o mais fraco crente. Isso é uma verdade. A sua graça está sempre à disposição de nós, para nos fazer voltarmos à sobriedade. A sua graça, o seu amor está sempre à disposição para ganhar o nosso coração e nos fazer se arrepender. O Senhor nos ajude. Vamos voltar para Mateus 25. Pegar o verso 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagaram. Que essa licença fala para não apagueis o Espírito. Não se apagarmos o Espírito, nada mais vai nos frear. Não ouvimos mais a voz do Senhor. Um espírito apagado é uma mente cauterizada pelo pecado.
Senhor fala e nós não ouvimos. Mas não apagueis o Espírito, como diz Tessalonicenses. Nosso espírito seja sempre um espírito fervente diante do Senhor. Amém. Servindo a Ele, servindo uns aos outros. Que seja um espírito que glorifique ao Senhor. Amém. Que não venhamos permitir que o pecado cauterize a nossa mente ao ponto de não ouvirmos mais a voz do Senhor, irmãos. E a voz do Senhor não ser mais uma voz ouvida dos nossos ouvidos. Amém. A voz do Senhor se tornar uma voz estranha aos nossos ouvidos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que a voz dele seja sempre uma voz doce e suave aos nossos ouvidos, irmãos. Para que ele possa nos conduzir. Para que ele possa nos guiar em toda a verdade. Porque se o Senhor não nos guiar, irmão, seremos guiados pela nossa carne. A nossa carne nos leva à morte. A nossa carne nos leva à morte, porque a carne fala da natureza maligna que ainda há dentro de nós. Amém. E que o Senhor está, Senhor, expurgando essa natureza dentro de nós. O problema é que o pecado, ele cauteriza a nossa mente ao ponto de nós não ouvirmos mais a voz do Senhor. A voz do nosso Senhor não é uma voz mais conhecida, é uma voz estranha. E aí nós não damos mais ouvido à voz do Senhor. Ouvimos a nossa direção, o nosso caminho. Mas que a voz do Senhor seja uma voz sempre doce aos nossos ouvidos, irmãos. Seja uma voz sempre doce, uma voz que reconhecemos a voz do nosso Senhor. Ele fala assim, verso 9. As prudentes, porém, responderam: não seja caso que nos volte a voz azeite. Ide aos que vendem e comprai. Novamente agora está falando de comprar. Agora há um preço a ser pago, irmãos. Há um preço. Não é a graça barata, é o evangelho que distorce a verdade. Há um preço, tem que comprar. Para você comprar, você tem que recorrer ao Senhor. Não tem outro caminho. Não tem como comprar em outro lugar, não sei nem. O óleo da unção não pode ser produzido, como era lá no tabernáculo. Ele não pode ser falsificado. Só o Espírito pode. Mas ninguém. Temos que comprar. Ele vai falar, o verso 10 é muito forte, irmão. Ele fala assim: tendo elas ido comprar, chegou um noivo. E as vinhas que estávamos preparadas entraram com ela para o banquete do casamento. Fechou a porta. A porta ainda está aberta, irmãos. Ainda temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos maus caminhos. Amém. Ainda há a oportunidade de nos voltarmos para o Senhor no dia que se chama hoje. Amém. Mas não sabemos, não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto, daqui a 2. Não sei, o dia do Senhor pode vir como ladrão para mim. Posso sair daqui e os irmãos não me verem mais. Isso serve para todos nós. Eu acho que eu posso ter mais tantos dias de vida, mas eu acho que eu não tenho certeza. Então, se eu não tenho certeza, o dia de hoje precisa ser vivido como o último dia. O dia de hoje precisa ser vivido como o dia que antecede a vinda do Senhor. Porque eu não sei como o Senhor vai vir, irmão. O Senhor pode vir naquele grande dia, mas Ele pode vir hoje para mim. E se Ele vier hoje para mim, então os irmãos não precisam me responder não. Como é que vamos estar diante do Senhor? Se o Senhor vier hoje para nós. Por isso que precisamos viver o dia de hoje como o último dia. Porque ele pode ser o último dia. E aí, quando chegarmos diante do Senhor, ouvimos servo bom e fiel. Ó que prazer será, irmãos, chegarmos diante do Senhor e ouvir do Senhor ser um servo bom e fiel. Ó, irmãos, quanto triste será aquele dia de ouvirmos: apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Às vezes trocamos 1000 anos com o Senhor por 70 anos de luta, de cansaço, de fadiga. Essa é a maior expectativa do ser humano. Irmão,
Hélio já, a irmã Célia, já passaram já dos 70. O irmão Hélio já passou muito. Talvez eu não chegue a isso, irmãos. E a gente se pega a coisa tão pouca. Nos apegamos aqui a uma vida tão curta, cansativa, trabalhosa, e abrimos mão de 1000 anos com o Senhor. Abrimos mão de uma vida, de um reino, onde veremos o Senhor governar as nações, junto com os seus salvos, junto com a sua noiva. E abrimos mão aqui por coisa tão pouca. Fazemos como Esaú, trocamos a nossa herança por uma sopa de lentilha. É isso que fazemos, é uma sopa de lentilha. Trocamos 1000 anos por 70 anos, talvez. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Para que, de fato, quando nos apresentarmos a Ele, ouçamos a doce voz. Vinde, meu servo. Entrar no gozo do seu Senhor. Oh, irmão, que essa seja a voz que ouçamos, não a voz de reprovação, mas uma voz de vinde, entrar no gozo do seu Senhor. Hoje lutamos tanto, irmão, tanta luta, tanta coisa que vem sobre nós, uma vida fadigada, mas temos sempre o Senhor nos socorrendo, nos dando graça, sabe, nos dando escape em tempo oportuno. Vem aqui, vem ali, a doença, a enfermidade, escassez disso, escassez da irmã. É uma vida, uma vida labutosa, trabalhosa. Mas temos o Senhor sempre, sabe, à disposição, como o Emmanuel, o Deus presente, o Deus conosco. E às vezes nós trocamos tudo isso por sopa de lentilha. Queremos viver a nossa vida. Esquecemos que o Senhor vai vir. Um dia Ele vai rasgar os céus, irmãos. Se nós estivermos aqui, nós, os vivos, os mortos primeiro, depois os vivos, vamos comparecer diante do Senhor, irmãos. Vamos comparecer. Isso não tem como ninguém escapar. Quem morreu vai primeiro. Quem morreu vai primeiro. Primeiro os mortos. Depois os mortos, os vivos, então todo mundo. Se você morrer antes, você vai primeiro. Você vai primeiro. E aí o Senhor vai julgar. E depois os vivos, se nós estivermos aqui, nós também iremos. Mas só vai descer com o Senhor aqueles que foram vencedores. Amém. Nem todo mundo que vai subir vai descer. Só vai descer aqueles que forem aprovados. Que nós sejamos dessas virgens prudentes, que aguarda a vinda do Senhor e se prepara para ela todo dia. Que vivamos com essa expectativa todo dia. Se vivemos com essa expectativa, então, como disse João, quem tem essa esperança purifica a si mesmo. Irmãos, eu vou ficar por aqui. A hora já avançou. Peço perdão aos irmãos, eu não vou conseguir falar da palavra dos talentos, mas acredito que até aqui o Senhor nos conduziu. Até aqui o Senhor foi conosco. Não quero ir além, vou te dar um tempinho. Não quero ir além nem ficar aqui. Eu acho que aqui é a porção que o Senhor tem para nós para hoje. Pode falar, irmãos.